Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui ao vivo para mais uma reflexão na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Nosso irmão Ricardo aqui com a gente, testando tudo por aqui, esperando o pessoal chegar. Já estamos na hora da nossa reflexão. Vamos aproveitando esse minutinho para irmos nos harmonizando, agradecendo a presença e a chegada dos nossos irmãos se juntando a nós. Muito boa noite, irmãos, amigos, simpatizantes da doutrina espírita, da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. 26 de agosto de 2022, sexta-feira, 20 horas, como de costume, dia da nossa live. Estamos aqui reunidos por meio virtual na página da Sociedade. Muito obrigado aos irmãos pela oportunidade, o carinho com que nos recebem em seus lares. Um abraço fraterno a todos os nossos irmãos e que possamos ter nesses minutos a presença de Deus e de Jesus conosco. Vamos à nossa prece inicial, dizendo ao Mestre amado: estamos aqui reunidos em seu nome e que a sua paz nos envolva a todos, auxiliando-nos, amparando-nos e protegendo a todos nós. Que possamos vencer as nossas dificuldades, que possamos ser mais humildes, caridosos e amorosos, seguindo o teu exemplo, o teu evangelho, para que possamos ser instrumentos dos seus ensinamentos. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, a nossa reflexão da noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, no item 8, a virtude, conquista e desenvolvimento de virtudes, a nossa reflexão desta noite. O homem que rasga as entranhas da terra em busca do minério oculto em seu seio, que desce às profundezas oceânicas, explorando seus pélalos e abismos, o homem que rasga os ares, elevando-se às alturas em voos mais ousados que os do condor e da águia, que penetra o mundo do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, o microcosmo e o macrocosmos, invadindo suas íntimas e secretas maravilhas, o homem que doma e submete as feras, desbravando sertões e selvas densas, o homem que apagou as distâncias, unindo os continentes através dos mares e do espaço, pondo em contato cotidiano raças, nações e povos, o homem que já ergueu a ponta do véu que separa os dois planos da matéria e do espírito, estudando os arcanjos celestes, este homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas horas, esse homem que é capaz de arruinar campos e seara em poucos momentos, que é capaz de dizimar multidões, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de crianças, é incapaz de vencer vícios vulgares e rasteiros, como os do jogo, do álcool, dos entorpecentes, do tabaco e etc. Esse homem que sabe línguas, ciências, filosofias, política e arte várias, não sabe ser bom, ser justo, ser tolerante e fraterno, tampouco resolver os problemas da pobreza e da enfermidade e da dor. Finalmente, o homem que tanto tem conquistado e tanto tem conseguido, ainda não conquistou a si mesmo, ainda não conseguiu domar e vencer as suas próprias paixões. Isso tudo está no livro Em Torno do Mestre, do Vinícius. É lindo, lindo. Então, gente,
O nosso estudo nos remete à palavra virtude, do latim virtus, que designa excelência ou qualidade. O significado é genérico, quando aplicado a tudo que é considerado correto e desejável em relação à moral, em relação à ética, à vida em sociedade, às práticas educacionais, científicas e tecnológicas, assim como à eficácia da execução de uma atividade. Em sentido específico, o conceito se restringe às duas capacidades humanas: o da conduta moral do bem e da habilidade de fazer algo corretamente. Em relação a este assunto, elucidam, nos esclarecem os orientadores da codificação espírita, dizendo-nos que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta a mais desinteressada caridade. Essa é a definição de virtude. Então, meus irmãos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo que nós citamos, capítulo 17, Sede Perfeitos, do item 8, a virtude, o autor François Nicolas Madeleine, que ele viveu lá entre 1795 e 1862, ele vai nos dizer que a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que consistem o homem de bem. Item 8 do Evangelho. Então ele está nos dizendo exatamente desta forma: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem: ser bom, ser caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. São as qualidades do homem virtuoso. E acrescenta ele, infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que a deslustram e a enfraquecem. Então, meus irmãos, quando nós conhecemos a doutrina espírita e começamos a estudá-la profundamente, sentimos a necessidade de colocar em prática esse conhecimento. E muitos podem se angustiar, porque na autoavaliação que a doutrina nos orienta a fazer, compreendem, entendem o quão imperfeitos ainda são, as tantas mazelas morais que devem superar. E nas leituras das obras de Kardec, das obras básicas, nós vamos descobrir um número elevado de virtudes que ainda não temos e que devemos desenvolver. A indulgência, o perdão, a caridade, a humildade, a paciência, a benevolência, a tolerância, o amor para consigo mesmo, com o próximo e até com os inimigos. São tantas as virtudes. Ao olhar para a vida atual, percebe o ser humano atual que a convivência em família não está da maneira como almejava. No trabalho existem também concorrência desleal, existem a falsidade, a sociedade vive de aparências, possui inúmeros desafetos adquiridos por pequenos milindres, muitas e muitas vezes. O iniciante espírita
se vê diante de tudo isso e aí pensa, ou arregaça as mangas e vai em busca da sua transformação moral, ou tira o time de campo e desiste, achando que fazer a reforma íntima dá muito trabalho. E infelizmente, muitas e muitas vezes, ainda pensamos desta forma. Allan Kardec então vai nos afirmar tão sabiamente, tão lindamente no nosso conceito: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Certamente, o ser não tem condições de superar tantas deficiências morais, tantos resgates do passado em apenas uma encarnação, e torna-se um espírito superior ou um anjo da noite para o dia. Claro que não, certamente que não. O que Deus deseja é que, à medida que houver o despertar da consciência, possamos agir sem ansiedade, possamos agir sem angústia, mas com uma vontade férrea, uma vontade verdadeira, ferrenha, de atuar corretamente, dando um passo de cada vez, é verdade, mas esse um passo de cada vez rumo à nossa perfeição. E Jason de Camargo, nosso grande irmão espírita, conta-nos uma história narrada no livro Educação dos Sentimentos, esse livro fantástico. Ele conta-nos que certa vez, ante a angústia do médium, seu benfeitor espiritual apareceu-lhe com uma proposta ante tantas virtudes a serem desenvolvidas, que não se preocupasse com todas as outras e desenvolvesse apenas uma. Mas, como sempre tem um mas, com a condição de praticá-la às 24 horas do dia, em atos, em palavras, pensamentos, no olhar, durante o sono. E o novo espírita ficou satisfeito, pois trabalhar apenas uma virtude é bem mais fácil que desenvolver dezenas delas. Mas qual seria essa virtude? Vai dizer e esclarecer o amigo espiritual: a bondade. A bondade é algo que está bem mais próximo a nós. Fazer a caridade com desapego e sem orgulho ainda não está totalmente ao nosso alcance. Esse amor incondicional até aos inimigos nem sempre se consegue se praticar. O perdão das ofensas, talvez, quanto às pequenas, seja mais fácil, mas as grandes, as bem grandes, a bondade não. Essa nós podemos praticar a partir de agora. E ela é da maior praticidade. Ela é fácil, ela é simples. Ao pensarmos, por exemplo, no esposo, na esposa, nos filhos, nos aborrecimentos que temos no lar, podemos pensar com bondade e compreensão. Cada um tem suas dificuldades. E ao refletirmos com doçura, entenderemos, compreenderemos e aceitaremos melhor os problemas, facilitando as suas ações e as suas soluções. E ao olharmos, por exemplo, os colegas de trabalho com bondade, vejamos companheiros de jornada e não inimigos ou concorrentes que devemos superar, ao trocar o olhar de desprezo perante a sociedade pelo olhar da bondade, teremos mais solidariedade, mais companheirismo e menos falsidade e menos individualismo. Com o tempo, certamente, com certeza, as ansiedades, as angústias, as irritações, os melindres serão submetidos
por sentimentos de serenidade, sentimentos de tranquilidade e de paz. Então, Jason de Camargo está nos afirmando a bondade, assim foi a mola propulsora, o elemento motriz que desencadeou o surgimento de outras tantas virtudes. Com ela veio aparecendo a solidariedade, com ela veio aparecendo a tolerância, com ela veio aparecendo o afeto, a caridade, a ternura, o perdão, as demais energias, promessas de saúde física e espiritual. Sim, com certeza, a bondade. Mas então, meus irmãos, aprofundando um pouquinho mais o nosso estudo da noite, vamos ver o conceito no dicionário da língua portuguesa de virtude, que lá vai nos dizer que é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social. Para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da indulgência e da vontade. São as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam as suas paixões e guiam sua conduta segundo a razão e a fé. E na visão espírita, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, vai nos dizer Allan Kardec. E o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 17, seguindo no item 8, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 891. Show isso, né, meus irmãos? Então vai nos dizer o Evangelho, vai nos dizer o Livro dos Espíritos, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E desenvolvê-la, lapidá-las, é tarefa de caráter intransferível a todos nós, sem exceção. Nós estamos compromissados, de formas consciente ou não, nas sucessivas experiências reencarnatórias. Na transição evolutiva em que se encontra neste momento a nossa casa planetária, o nosso planeta, nós estamos definitivamente, verdadeiramente, diante de elevado desafio, de grandioso desafio, que é conquistar e desenvolver os valores morais. O único caminho para nós atingirmos a felicidade real e a perfeição possível a que nós estamos destinados pela inteligência suprema. Homens virtuosos, ou seja, o homem virtuoso, o homem evangelizado, que cumpre, consequentemente, a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, é o que está nos dizendo o Evangelho, é o que nos disse o nosso Mestre Jesus. De quais recursos, perguntamos nós, muitas vezes, podemos lançar mão para melhor aproveitarmos as experiências vividas, de forma que conquistemos as virtudes necessárias para conseguirmos a plenitude espiritual, a perfeição? E aí vamos ver os espíritos amigos, os espíritos superiores a nos responder. Busquemos trabalhar nossa iluminação interior, aprofundando o estudo do Evangelho de Jesus à luz do conhecimento espírita. Encontraremos
a resposta a essa grande questão. E na questão 114 do Livro dos Espíritos, Progressão dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles que se melhoram? Os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. E na questão 115, vai nos dizer: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. Que pergunta, que resposta. Então, meus irmãos, a cada um deu uma missão, com o fim, com o propósito de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Essa é a questão 115 do Livro dos Espíritos. O conhecimento da verdade, ele liberta o homem das ilusões que o impulsiona ao seu crescimento espiritual. Então, multiplicando-se motivações em favor da autoiluminação. Então, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos parâmetros celestes, à evolução espiritual, ao nosso crescimento. Então, essa questão está nos dizendo da trajetória de realizações necessárias à conquista de valores, de virtudes imprescindíveis à elevação moral do espírito. Educação da vontade depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Outra bela pergunta. Educação da vontade depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Respondem os espíritos: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. O Livro dos Espíritos, na questão 117, vai nos dizer que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então a divina providência concedeu-nos, por glória luminosa, a razão. Depois da laboriosa, da grande e multimilenária viagem do ser pelas providências, pelos caminhos obscuros do instinto, vai nos dizer essa questão. E aí a gente lembra aqui, muito interessante, para nós irmos já nos encaminhando para o nosso final da nossa reflexão, quando Tomás de Aquino, interpelado por certa senhora da alta sociedade sobre o que se fazia preciso para ganhar o céu, ele respondeu: querer. Vejam que interessante, querer. E ele complementa: uma vontade frouxa, deseducada, é a causa dos fracassos, dos desapontamentos, das quedas e das humilhações, porque passamos na trajetória da existência. E a maioria dos erros que nós cometamos são sim atos de fraqueza moral. Os vícios dominam-nos, a cólera, diz ele, arrebata-nos, o ciúme consome-nos, a ambição perturba-nos, o orgulho nos cega e o egoísmo nos honra, nos desonra, nos destrói. Esse egoísmo que tanto tem nos destruído, que o Livro dos Espíritos vai nos dizer que é a chaga da humanidade. Dissimulamos a cada passo, muitas e muitas vezes abafando a verdade em detrimento da justiça. Muitas das vezes pactuamos com a iniquidade. E tudo porque vai nos dizer os Espíritos: por fraqueza.
é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus, a nós outros, para que decidamos por nós, quanto à direção do nosso próprio destino. Vejam que interessante. Nos afirmando, nos reforçando que a vida é feita de escolha. Então, meus irmãos, para lembrarmos, livre-arbítrio, questão de O Livro dos Espíritos 122, a nos dizer, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. E na questão 121, Kardec vai perguntar, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? E eles respondem, Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornam, por sua vontade. Então, meus irmãos, desenvolvimento, aperfeiçoamento, busca das virtudes, eis o nosso desafio, eis a nossa reflexão da noite. Que possamos nós buscar cada vez mais, mesmo com todas as dificuldades, buscarmos desenvolver as nossas virtudes e aprimorá-las, engrandecê-las cada vez mais, que assim seja. E vamos terminar com a nossa prece, agradecendo a todos pela companhia. Muito obrigado. Deus nosso Pai, que sois todo poder, amor e bondade, obrigado por esses momentos que aqui estivemos. Muito obrigado, Senhor, por cada oportunidade de aprendizado, de renovação e crescimento espiritual. Que a paz, a harmonia e a serenidade, com muita saúde e luz para todos nós, estejam presentes em nosso lar, em todos nós, agora, hoje e sempre. Que assim seja.